Amém? Meu Deus, ainda em pé, vamos orar. Senhor, nós nos rendemos, nos curvamos completamente diante da Tua Majestade Santa. Obrigado pelos Teus anjos que estão aqui, Senhor. Os Teus anjos que já estão ministrando desde o começo, desde a adoração, nessa presença tão bendita. Obrigado, Senhor, por esses irmãos, irmãs, esses líderes, pastores. Senhor, nessa segunda-feira eles estão aqui porque há uma fome e há uma sede. E eu quero te pedir, Senhor, enquanto eu ministro a Tua palavra, que haja sinais e prodígios. Oh, meu Pai, que como o Senhor fez no início, nos primórdios da igreja quadrangular, ó Deus, quando aquela mulher, quando a Aimee queimava no Teu Espírito, e esse evangelho, Senhor, se espalhou, ó Deus, por toda a América, pela Europa, chegou no Brasil. Obrigado pela história dessa igreja e por homens e mulheres que o Senhor tem levantado no passado e que estão aqui hoje, Senhor, que o Senhor está levantando e vai continuar levantando. Senhor, abre as escrituras para nós agora. Que essa noite, Senhor, venha ser uma noite profética. Nós queremos comer do pão que sai da Tua boca, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Se assente, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar sobre sua vida. E você está aqui numa noite de segunda-feira. Isso diz muito ao seu respeito. Eu estou até com vergonha. Eu não sei se o meu povo, numa segunda-feira, ia responder um convite desse, uma ceia dessa. Então eu estou até constrangido por você estar aqui. Isso diz demais do seu coração. Eu tive o privilégio de conhecer o Bispo Aparecido algum tempo atrás lá em casa. Eu moro no sítio, né? E alguns anos atrás nós começamos a nos reunir todos os meses. Agora esse ano vamos fazer cada 2 meses. Nós nos reunimos alguns pastores lá. E nós estamos recebendo até o pessoal da quadrangular agora, né? Desculpa, eu sei que eu estou em minoria aqui hoje, né? Eu nasci batista, irmãos, ninguém é perfeito, né? A gente não escolhe onde a gente nasce, né? Quando eu nasci, minha mãe já era batista. Eu cresci batista, fiz seminário batista, sou pastor batista há mais de 20 anos. E eu estou aqui, porque eu creio que o nosso Deus, Ele está derrubando paredes, mas Ele está levantando a tenda caída de Davi, não é? Então Ele está nos unindo, aliançando o nosso coração. E quando o Bispo Aparecido vai lá no Bambu, nós pastores sentamos para receber e beber daquilo que Deus tem derramado na vida dele. E eu sei que vocês têm recebido e recebido muito aqui. Então estar aqui com vocês é para mim motivo de muita alegria. E principalmente nesse momento de ceia, de consagração, de liderança, não é? E se Deus quiser, dia 21 agora, 21, 22 e 23... nós vamos estar lá mais uma vez com os pastores. É a primeira desse ano, né? O apóstolo Roger, a Marici, o Marquinhos, são pessoas que estão sempre conosco lá. Jóia, vamos trabalhar. Eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nesse tempo. Eu pedi para o Senhor uma palavra, e o que eu quero pensar com vocês hoje é um texto muito conhecido, e eu só vou ler esse texto, que é Josué 1, de 1, eu acho que até o 3 ou 4 nós vamos ler. Então a maioria sabe decor. Moisés, ele morreu, e eles agora estão acampados à margem do Jordão, e Deus visita o pastor Josué, o líder Josué. Deus precisou ir lá falar com ele, porque senão ele não saía da tenda. E Deus dá para Josué os limites da conquista dele. É só isso que eu vou trabalhar com vocês. O meu tema com vocês hoje é os limites da conquista. Deus dá o desenho para Josué e delimita para Josué como será o alcance,
qual serão os limites, onde vai ser, onde ele vai chegar, onde ele vai alcançar. Então é só isso, é muito simples, e você vai para casa e com certeza vai se lembrar desse texto. Vamos ler então? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha os limites, aqui são quatro termos, e está aqui nesse versículo 4, é aqui que nós vamos trabalhar. Desde o deserto, diga comigo, deserto. Então começa no deserto, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, diga comigo, grande rio. O Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, diga grande mar. Para o poente do sol, diga o poente do sol. Onde o sol se põe é a oeste, no poente do sol. Lá será o vosso termo. Algumas versões dizem, lá será o vosso limite. Então hoje nós vamos trabalhar do deserto até o grande rio, do grande mar até o poente do sol. Você pode até deixar esse versículo aí, que é onde nós vamos trabalhar. Nós estamos nesse mês de março completando 2 anos de pandemia. E eu creio no que o bispo disse, nós estamos passando, já passamos pelo Covid-19, o 20, o 21, e se Deus quiser não vai ter o 22, né? Porque são cepas e eu não sei quantas vacinas você tomou, mas não tem nem braço mais para tomar a vacina. E a gente vai caminhando, vai passando, mas tudo isso mexeu com a gente. E eu não sei se na tua família você perdeu alguém que você amava. Mas se você não perdeu alguém da tua família, você perdeu alguém muito próximo de você. Irmãos, nós vivemos momentos na nossa igreja em Junquerópolis, na nossa igreja de Andradina, que eu chegava para o culto assim, e com todo aquele público reduzido e limitado, e nós havíamos acabado de sepultar líderes, supervisores, perdemos amigos, pessoas muito queridas, gente de ponta, e eu não sabia o que eu pregava, cara. Eu ficava engasgado e o coração apertado, e eu olhava para a igreja e a gente pensava, quando é que isso vai acabar? Tivemos o tempo em que fechou tudo, e a gente foi para o online. Eu sei que vocês também viveram isso. Eu nunca imaginei que eu fosse pregar para um monte de banco e cadeiras vazias. Nunca imaginei isso na minha vida. Nós vivemos algo que foi inimaginável. E foi nesse momento que essa palavra ela bradou muito forte no meu coração. Porque aqui, esse texto, ele começa exatamente isso, com um tempo de morte, com um tempo de perda. Porque quando Moisés morre, o grande pastor Moisés, o grande líder Moisés, o luto de um líder, de um pai, era de 30 dias. Era a cultura judaica. Então, a família de Moisés, os líderes, o Josué, todo Israel, eles estavam 30 dias chorando de luto. Mas depois de 30 dias, o Josué não saía da tenda, o Josué não levantava. Aquele sentimento, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que a gente vai avançar daqui para frente? Josué está lá dentro da tenda, vivendo aquele luto. E quando eu olho para Josué, eu entendo ele, porque muitos momentos nessa pandemia, a gente ouviu tanto, fica em casa, fica em casa, fica em casa, que chega uma hora que a gente não queria mais sair de casa.
porque o medo veio, e a gente pensava: o que vai ser da igreja, o que vai ser do Brasil, o que vai ser da empresa, o que vai ser do comércio. Como é? Josué está pensando: o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque tem 3 milhões de pessoas lá fora, e Moisés está morto. Como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou passar o Jordão? Como é que nós vamos conquistar essas cidades que tem gigantes, as muralhas de Jericó? Então Moisés, ele está escondido, e Deus, ele vai lá, o próprio Deus, e Deus chega para Moisés, para Josué, e é um tratamento de choque, porque, irmão, Deus, Ele sabe tratar da gente, Ele sabe tratar de cada pessoa. Ele chega para Josué e diz: ô Josué, meu servo Moisés é morto, meu servo Moisés morreu. Agora, você já tomou vacina? Você já passou pela pandemia? Você já passou pelo luto? Ô Josué, sai dessa tenda agora. Levanta, Josué, passa o Jordão, tu e esse povo, e conquista a terra. Eu quero começar essa noite profetizando na tua vida, no teu ministério e na tua casa. Levanta, passa o Jordão. Moisés passou, a pandemia passou, a crise passou. Você perdeu pessoas que você amava, nós perdemos líderes que nós amávamos, mas se nós estamos aqui, é porque o propósito de Deus na tua vida e na minha vida ainda não passou. Existe uma região a ser conquistada, Birigui, Araçatuba, existe um propósito, e Deus está nos chamando. Levanta. Talvez você entrou aqui essa noite. Tem uma irmã da nossa igreja, o marido dela era um dos meus melhores amigos. Ele cozinhava para a gente num bambu. A gente chamava ele de Toninho. Eles tinham uma célula linda na casa deles. Quando eu passei mal do Covid, ele passou junto comigo. Eu fui para a Santa Casa junto com ele. Eu voltei, mas ele não voltou. 2 semanas depois, ele estava morto. E quando esse ano recomeçou, ela veio falar comigo. Ela disse assim: pastor, meu marido morreu, mas eu preciso recomeçar a minha célula. Deus levou meu marido, mas a nossa célula não pode parar. Eu conversei com os meus filhos: pastor, eu quero abrir a minha casa, e eu preciso continuar o que eu e meu marido começamos. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui. Você precisa recomeçar, minha filha. Você não pode parar, meu filho. Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta, Josué. Ouça a voz do Espírito Santo. Levanta e completa o propósito que Deus tem na sua vida. E aí Deus diz para Josué: Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, digitais espirituais. As suas mãos têm digitais físicas, mas os seus pés têm digitais espirituais. Onde você pisar, onde você colocar as suas digitais e tomar posse, eu vou entregar para você. E os limites são esses. Onde que começa? Onde começa o limite da conquista? Onde começa o limite da promessa? Diga comigo: deserto. Irmãos, eu queria que fosse diferente, mas a escola do deserto é matrícula obrigatória. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Não foi o Satanás que levou ele para o deserto, foi o Espírito Santo. Deus, ele conduziu Abraão para o deserto, Moisés para o deserto, Davi para o deserto, o apóstolo Paulo para o deserto.
o povo de Israel para o deserto? Porque a escola do deserto, o deserto é um lugar onde Deus nos esconde. É interessante que às vezes nós não paramos para perceber que lá no deserto o inimigo não nos alcança se Deus não permitir. Deus escondeu Elias no deserto e Acabe e Jezabel não acharam ele. O deserto é esconderijo de Deus. Mas o deserto é um lugar onde Deus nos desconstrói. Meus filhos, Deus é perito, Ele é o oleiro e Ele sabe quebrar a gente. Quando eu olho para Moisés, eu me vejo muito em Moisés. Porque o Moisés, ele é o príncipe do Egito, ele tem 40 anos. E quando ele tem 40 anos, o auge da sua força, do seu vigor, quando ele toma consciência e ele decide a identidade dele, a Bíblia diz que ele preferiu sofrer com o povo dele do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão das riquezas e dos tesouros do Egito e preferiu sofrer com o seu povo. E ele tem 40 anos, ele diz: eu vou libertar esse povo, eu vou fazer alguma coisa. E ele está naquele ímpeto, sabe aquele ímpeto assim? Eu vou lá, eu vou ganhar aquela cidade, nós vamos arrebentar Birigui. É 40 anos, é um vigor. Nós vamos e nós podemos. E eu sei, sabe quando o cara sai do seminário? Você já viu o seminarista quando sai do seminário? Ele diz: não, o velho bispo não sabia, mas eu cheguei. Eu já assisti esse filme muitas vezes. É o Moisés. Moisés já chega no meio do povo dele. Ele já vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele diz: eu não vou nem usar espada. Ele mata o cara com as mãos dele. E ele está esperando um aplauso. Mas o Moisés não sabia que a escola de guerra do Egito não era a preparação que ele precisava para libertar o povo de Deus. Ele precisava passar pela escola do deserto, pela faculdade da provação. E o Moisés passa 40 anos. Eu espero que a tua faculdade não demore tanto. Mas tem gente que é tão cabeçudo que sai de um deserto e entra no outro. Você sabe por que crente adora música de deserto? Porque tem gente que não sai do deserto nunca. E o deserto não é um lugar para a gente morar. O deserto é um lugar para a gente passar. É uma etapa na vida da gente. Mas alguns gostam. Sabe, eu tenho uma pessoa na minha família, eu não posso dizer o nome, uma irmã minha. Ela reprovou 5 anos na mesma série. Eu não sei, eu acho que ela gostava do professor. Então tem crente que é assim, ele reprova. E quando você reprova de ano, você tem que fazer tudo de novo. É assim. E depois de 40 anos, Moisés agora tem 80 anos. E quando Deus acende a chama, quando Deus acende a sarça e diz: Moisés, eu vi o clamor do meu povo. Agora eu vi, Moisés. Eu desci, Moisés. Eu vim, sabe por quê? Porque o que atrai Deus não são diplomas. O que atrai Deus é o coração quebrantado. E o deserto, ele quebranta a nossa vida. O que atrai Deus não é a nossa capacidade. O que atrai Deus é quando nós nos derramamos. Deus diz: Moisés, eu vou usar a tua vida, eu vou libertar o povo. Sabe o que Moisés diz? O cara que há 40 anos atrás diz: Izaz, Izaz, Izaz. Agora com 80 anos Deus diz: eu vou te usar, Moisés. Vai até Faraó. Moisés diz assim: eu não sei nem falar mais. Eu não sei nem falar. O senhor está enganado. Há 40 anos atrás eu até ia, mas
agora não dá mais. Deus diz: Moisés, agora você está no jeito. Eu sei que você já entendeu. Deus tem conquistas inimagináveis para nós. Deus tem coisas tremendas, mas Ele começa pelo deserto, porque o deserto não é só um lugar de desconstruções. O deserto é um lugar de sonhos e de visões. Eu vou repetir: as visões e os sonhos que Deus deu para você, Ele deu no meio do deserto. É no tempo mais difícil, é na hora da dor mais aguda, que Deus diz: sai da tua tenda, olha para cima, conta as estrelas do céu, conta a areia da praia e do mar. É quando Deus visita Davi, é quando Deus começa a dar os desenhos. Levanta a tua mão direita para o céu. Tem alguns aqui que estão passando um deserto. Deixa eu te dizer, esse deserto não é só lugar de sofrimento, é um lugar que Deus vai dar desenhos, que Deus vai dar estratégia, que Deus vai dar os projetos que Ele tem na tua vida. Quantos recebem essa palavra hoje aqui? Aleluia! Do deserto até o grande rio. Diga grande rio. Não, me ajuda a pregar. Diga grande rio. O deserto é só uma fase. E agora, pastor? Josué, você vai passar pelo deserto e você vai chegar no grande rio. O grande rio, irmãos, fala do lugar da abundância. O grande rio é o lugar onde você constrói as visões que Deus te deu no deserto. O grande rio fala de uma pescaria sobrenatural. Tem alguém recebendo aqui essa noite? Deus não chamou a gente para pescar no aquário, Deus chamou a gente para pescar no grande rio. O grande rio é lugar de encher as redes. O grande rio fala de você construir os teus sonhos, de você construir a tua família. É onde a igreja cresce. Quando a igreja passa pelo deserto, então vem uma multiplicação. Tem pastores que estão aqui, você passou por anos de deserto, o grande rio é chegado na sua vida. 2022 é o ano do sobrenatural, uma pesca sobrenatural. O grande rio é onde você constrói a sua casa, você faz a sua faculdade, é onde você casa, onde você tem os seus filhos, é onde você constrói a sua empresa. O grande rio é um lugar de realizações, de edificações. Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite, porque vai ser como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, a um rio, e tudo que faz prospera, dão fruto na estação própria, as folhas não caem. Diga, vai ser assim, pastor. O grande rio fala desse lugar, da expansão, do crescimento, onde tudo enverdece, floresce, produz. Mas nós vamos para o terceiro, do deserto até o grande rio, e depois do grande rio até o grande mar. Diga comigo, grande mar. O grande mar, ele fala das profundezas de Deus, dos tesouros escondidos. Você só mantém o que construiu no grande rio com os tesouros do grande mar. Eu vou repetir. No grande rio, você consegue amealhar muitas pérolas no grande rio, mas a pérola de grande valor só nas profundezas do grande mar.
O grande problema, pastores, apóstolos, é que nós ficamos tão apaixonados pelas conquistas do grande rio, que nós não avançamos para o grande mar. Existem pastores, líderes, eu quero me dirigir especialmente aos pastores e pastoras que estão aqui. Existem homens que eles se apaixonaram tanto pela multidão, pela pesca do grande rio, que eles não conseguem mergulhar no mar de Deus, nas profundidades de Deus, na intimidade com Deus. Jesus passava o dia com a multidão, mas à noite ele dizia: eu preciso mergulhar. Ele saía do Cronos e entrava no Kairos. Eu não tenho tempo, eu queria, um dia você me chama para voltar, eu só vou falar de Cronos e Kairos. Porque o Kairos não é só o tempo de Deus. O Kairos é um lugar onde o tempo é diferente. No Santo dos Santos, o pão não estragava. O pão que estava dentro da arca da aliança, dentro do Santos dos Santos, não estragava. Por que não estragava? Porque no átrio era o Cronos, mas no Santo dos Santos era o Kairos. Quando você fica preso nas conquistas, nas construções, quando você fica absorvido por tudo que Deus te entregou, você não consegue ir além. Tudo que nós temos vivido no Brasil e tem acontecido com o mundo, eu penso que Deus está nos chamando para isso. Porque você pode conquistar, você pode ter coisa, o grande rio pode ser um lugar espetacular para você. Mas deixa eu te dizer, existe algo além do grande rio. Existe algo além. Os tesouros, as revelações. No grande rio você trabalha, no grande mar você descansa. Porque descanso é um lugar em Deus, é o próprio Senhor. É quando você mergulha. Você pode ir para a praia, pode pescar, você pode ir para a Europa. Não tem descanso a não ser no Kairos, nele, imergido nele. Eu vou terminar hoje à noite. O quarto lugar, do deserto até o grande rio, do grande rio até o grande mar, e o final, o vosso termo, vai ser o poente do sol. Diga comigo, o poente do sol. Isso aqui é demais. Isso aqui é para tirar o fôlego. Isso aqui é loucura. Eu não sei se você já parou para pensar que existem coisas que mexem com a gente. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E existem algumas coisas que movem as nossas entranhas. Por exemplo, quando uma criança nasce, o sorriso de uma criança, quem é pai e mãe aqui, você se lembra exatamente quando o teu filho ou a tua filha disse pela primeira vez, papai, mamãe, assim, não dá para explicar isso. Uma outra coisa, irmãos, é o nascer do sol, que eu tenho tentado assistir quase todos os dias. E o poente é quando o sol se põe. Porque todo dia Deus pinta uma tela diferente. E quando eu queria pedir para você, se faz tempo que você não para assistir o desenho de Deus no horizonte, pega um dia nessa semana e diz, eu vou fazer o que o pastor Jeto falou. E você vai ver que quando o sol está se pondo, é um negócio,
É inimaginável isso, não dá para explicar. E eu, alguns anos atrás, eu fui em Santarém, na igreja lá do Eibe, e eu tinha ido pregar em Belém, depois eu peguei um voo para Santarém, e a Léa estava em São Paulo, a minha esposa e a minha filha Esther, de São Paulo, me encontraram lá em Santarém, e nós ficamos lá, e eles falaram: olha, vocês têm que ir em Alter do Chão, porque Alter do Chão é um lugar obrigatório que vocês têm que ir. E eu quero dar essa dica para você. Se você quer conhecer um lugar no Brasil que você vai dizer, vale a pena, é Alter do Chão, às margens do rio Tapajós, fica 15 minutos de Santarém. Irmãos, é uma praia branca, e o rio Tapajós é maravilhoso, e eu fiquei lá e o tempo estava nublado, nós ficamos um dia, dois, nos divertimos muito, e no hotel que nós estávamos, eu vi um grupo assim, grande, e eu comecei a fazer amizade, conversar, e eu disse: de onde vocês são? Como é que vocês... E aí eles falaram: olha, nós somos caçadores do pôr do sol. Eu já tinha visto de tudo na minha vida, menos caçadores de pôr do sol. Tem gente de tudo nesse mundo. E isso me chamou a atenção. Eu falei: como que é esse negócio de caçadores do pôr do sol? Ele disse, eles eram um grupo de mais de 30 pessoas. E eles disseram: a gente viaja o Brasil e já fomos em vários lugares no mundo. E a gente vai para olhar, para tirar foto, para ver, para desfrutar dos mais lindos pôr do sol do mundo e do Brasil. E dizem que aqui em Alter do Chão tem um pôr do sol maravilhoso. Só que já faz 2 dias que nós estamos aqui, está nublado, não deu para ver ainda. Eu disse: mas amanhã, agora quem quer ver sou eu quero ver esse negócio. E aí, chegou de tardezinho, o cara levou a gente com um barco, e no meio do rio Tapajós forma um barranco de areia, uma ilha de areia, no meio do rio, um rio enorme. E eu fiquei sentado com a minha filha, com a minha esposa, ficamos brincando, tomando banho naquela água morninha. E quando o entardecer chegou, o sol começou a declinar, o poente do sol. E parecia que o sol estava entrando nas águas do rio Tapajós. Irmãos, eu comecei a chorar. Sabe quando parece que Deus está fechando a cortina assim? Sabe? Parecia que acabava ali. Eu disse: o poente ali, está acabando ali. E aquilo tocou meu coração. Mas aí Deus começou a ministrar a minha vida, porque Deus já me deu a oportunidade de ir em muitos lugares. E eu fui para Botsuana, na África, e na savana africana eu comecei a ver o sol se pôr no meio da savana, no meio dos elefantes, daquelas girafas, e Deus fechou a cortina. E eu disse: meu Deus, eu achei que acabava ali no norte do Brasil, no rio Tapajós, mas eu estou aqui na África e está acabando aqui no deserto. Aí eu fui pregar no norte do Chile, eu atravessei o deserto do Atacama, e eu parei já na divisa com o Peru, Tacna, ali no final do Chile, e já com o Peru, e ali no meio do deserto do Atacama, eu vi o sol entrando naquele lugar mais seco do mundo, e eu disse: não, é aqui na América do Sul, é aqui no deserto. E o Espírito Santo de Deus me disse: Jetro, você não entendeu, não é nem no norte, não é nem na África, não é nem no Chile, não, Jetro. Quando eu disse para Josué: olha para o poente do sol, é porque não tem limite o que eu tenho para a tua vida. Aquilo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ainda no teu coração, são as coisas que Deus tem preparada para a sua vida. Pastor, qual vai ser o meu limite? Onde o sol se põe. É o pôr do sol, Roger.
é o limite que Deus tem para nós. Quando eu tive o Covid pela segunda vez, que foi essa vez bem séria, de verdade, irmãos, eu achei que eu ia morrer. Porque os meus 2 líderes que foram comigo, os 2 morreram. O meu pulmão estava comprometido. Eu perdi a força, irmãos. Eu queria fazer as coisas, eu não conseguia fazer. A minha memória ainda está muito afetada. E aquilo mexeu tanto comigo. E quando alguns amigos eu não pude ir porque eu estava em isolamento, outros eu pude, mas aquilo mexeu demais, mas demais comigo. E aí, depois de todo esse tempo, vieram os amigos de Jó. E um foi me visitar lá no sítio e me disse assim: Jetrão, ô pastorzão, o senhor não precisa provar mais nada para ninguém. Eu comecei a receber, aleluia, que eu gostei disso aí. O senhor não precisa provar mais nada. As igrejas estão consolidadas, o senhor tem um colegiado de pastores muito bom, tem uma liderança muito forte. O senhor tem que parar. Para, cara. Segura. Você não está vendo? Curte esse sítio. Fica na sua. Deixa a meninada correr. Eu falei, rapaz. Aí cheguei para minha esposa, falei com ela. Não deu uma semana, veio outro. Ô, pastor, já tudo bem? Jetrão, cara, eu te amo. Cara, você tem que parar. Eu falei, é Deus por aí mesmo. Deus está confirmando. Jeto, para. Puxa o freio de mão. Agora tá mudando as coisas. Você tem que curtir. Agora é hora de você curtir. Fica na sua. Deixa o povo fazer. Irmãos, aquilo desceu. Eu já fiquei pensando assim: como que seria o meu tempo ali no sítio? Só no sítio. Eu vou aproveitar a minha vida aqui. Desceu para o meu coração e chegou na minha alma. Morreu uma irmã da nossa igreja, uma japonesa, chamada irmã Ana Tanino. E o filho dela veio de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Ele é pastor também. E ele veio para nós sepultarmos a mãezinha dele. E nós sepultamos a mãe dele, que eu amava demais. E eu disse, cara, vamos almoçar lá em casa. Você veio, ele veio com a esposa, os filhos dele, tem 3 filhos. E nós almoçamos lá em casa, no sítio, batemos um papo. Eu disse para ele, eu queria te mostrar o bambu onde a gente ora. A gente ora com os pastores. O nome desse pastor é Márcio Tanino. Pastor em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí eu desci com ele de casa e fui para a mata, para o bambu, onde a gente se reúne com os pastores. E aí quando nós chegamos no bambu, eu senti a sarça pegando fogo, sabe, Roger? Eu senti, vocês são crentes, sabem o que eu estou dizendo. Sabe aquele trem que começa de baixo para cima assim, começou a queimar, eu já dei uma disfarçada, porque eu estava meio cansado, depois do almoço estava pensando em dar uma dormida. Eu falei, a gente não pode entrar no xarabaquá aqui não, porque isso aqui não vai ser rápido isso aqui não. Fiquei na minha. Aí, a gente está ali conversando, de repente o bambu começou a balançar, meu coração começou a queimar, e o pastor Márcio olhou para mim e disse assim, ele está aqui, né, Jeto? Eu falei, tá sim. Ele falou, então vamos orar? Eu falei, a gente é crente, a gente ora, vamos orar. Vamos orar. A minha filha estava comigo, a minha esposa, e nós começamos a orar e adorar a Deus. Irmão, sabe quando a gente lê na Bíblia que Jacó se deparou com Manaim, um exército de anjos? Eu estou falando disso. Chegou um exército de anjos e a bambuzada de um lado para o outro assim, e se tornou incontrolável aquilo. E aí eu orei por eles e profetizei por ele, pela esposa, pelos filhos. Aí ele é japonês, tímido assim, devagarzinho. Ele olhou para mim e disse, agora eu posso orar por você, pela sua família? Eu falei, claro, pastorzão. E a hora que ele olhou para mim, ele disse, Deus está me dizendo algo.
Deus está me dizendo que vieram aqui e falaram para você, é para você parar, é para você tirar o pé do acelerador, é para você puxar o freio de mão, que você não precisa provar nada para ninguém. Ele disse, eu estou vendo, tem um monte de anjo aqui. Ele disse, eu estou vendo um anjo, e esse anjo veio especificamente, sabe por quê? Porque Deus está te dando um motor turbinado. Ele falou, Deus, você acha que você já fez, que você já trabalhou, Deus está te colocando um motor turbinado, você vai além, é o pôr do sol, é além do que você pensa, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de sair da tenda. Irmãos, aquilo foi como óleo que foi derramado aqui, e eu estou liberando essa palavra, eu estou testemunhando essa palavra, porque é isso que Deus tem para a igreja quadrangular aqui essa noite. Deus tem promessa para essa liderança, Deus tem promessa para a sua vida. Fique de pé no seu lugar, por favor. Queria que o pessoal do louvor comigo aqui, nós vamos cantar, eu vou já passar a palavra para o pastor, para o bispo, mas eu queria orar com você. Nós já vamos para a ceia daqui a pouquinho, mas antes eu queria orar pela sua vida. Josué, sai da tenda, sai do luto, minha filha, sai do luto, meu filho, sai dessa tristeza, por favor. O Espírito Santo de Deus me diz, o Espírito Santo de Deus me diz com clareza, e eu quero falar com você, pastor, que perdeu pessoas importantes da sua liderança, e você não perdeu só por Covid, não, você perdeu pela pandemia, você perdeu por medo, porque muitos da sua liderança, depois dessa pandemia, eles não voltaram mais. Tem igrejas que estão representadas aqui, que a tua igreja, ela está dentro da tenda, e você está dizendo, Deus, o que eu faço? A gente precisa atravessar o Jordão, a gente precisa conquistar. Deus te trouxe aqui hoje, pastor, porque como Deus disse para Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te entregar. Então você vai voltar para a tua igreja hoje com essa palavra, que onde você colocar a planta dos seus pés, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Comece a orar agora, nós vamos cantar. Eu sei que você já deve ter alguma coisa na agulha. Nós vamos cantar e nós vamos orar. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Levante a sua mão.
para cima. Baixa a mão um pouquinho. Senhor, eu quero orar com os meus amigos pastores que estão aqui, pastores e pastoras de toda essa região de Birigui, Senhor. Senhor, eu me uno com cada irmão, cada irmã, cada líder dessa igreja. Meu Pai, eu te louvo pela vida do bispo Aparecido, que o Senhor tem levantado para inspirar, Senhor, ó Deus, toda esta igreja. E hoje, Senhor, a tua palavra foi tão clara, do deserto até o grande rio, do grande rio ao grande mar, do grande mar até o poente do sol. Eu quero liberar essa palavra. Não haverá limites para o avanço dessa igreja, não haverá limites para a conquista desse povo, Deus. Meu Pai, incendeia cada vida, que o poder do Teu Espírito Santo possa queimar como queimou a sarça. Meu Pai, a igreja quadrangular começou, Deus, debaixo do fogo do avivamento, debaixo de uma unção de autoridade, de conquista. Chegou até o Brasil, Deus. Senhor, abra os olhos do Teu povo, abra, Senhor, os ouvidos da Tua igreja. Dá-nos coração para entender, Senhor. Ah, Senhor. Ah, meu Pai, todo espírito de apatia, todo espírito do medo, tudo que tem paralisado e segurado o Teu ministério, 2022 é o ano do sobrenatural. Eu libero sobre a Tua vida essa noite uma unção de conquista, de avanço. Oh Deus, eu quero ouvir notícias do que o Senhor está fazendo aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu abençoo você, o seu ministério, a sua liderança. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo o teu trabalho. Que a unção, que o poder do Espírito Santo possa fazer você romper o deserto, construir no grande rio, mergulhar no grande mar e avançar para o poente do sol. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus.